Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 12Cast, o podcast de cardiologia da 12 por 8. Eu sou o Matheus Prato, estou aqui ao lado do meu amigo de cardiologia e de contraste, Marcos Meniconi. Tudo bem, Matheus? Temos um convidado especial hoje. Muito especial para falarmos de um tema que gera muita dúvida e às vezes até medo em quem lida com exames contrastados diariamente. Nós, cardiologistas, estamos expostos a exames como cateterismo cardíaco, angiotomografia de coronárias e outras tomografias, como para diagnóstico de secção, TEP, e muitas vezes surgem algumas perguntas. Será que o contraste que a gente vai fazer realmente prejudica o rim? Será que a gente deve adiar o diagnóstico ou a terapia em detrimento dessa possível piora à função renal? E para isso a gente está com um grande especialista, Dr. Igor Pietrobon, médico nefrologista, membro do NephroPapers e principalmente que foi muito importante na nossa formação, né, Marcos, na clínica médica, quando foi nosso chefe. Igor, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Valeu, Matheus, valeu, Marcos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos falar desse tema tão controverso aí na nefrologia, imagino na cardiologia também, que é lesão renal por contraste. E eu queria dizer que... Primeiro eu queria perguntar para o Igor, por que essa rixa aí da nefro com a card? Então, por que a gente só usa contraste e vocês nunca usam? Já vai colocar o Igor Não, na eu queria só entender o lado negro da força. É esse boazinho que você vai dar pro nosso chefe? Por mim tá liberado o contraste, zero problema ali, dá com problema. Então agora dá para começar a conversar. Mensagem Chama principal. o nefro para ajudar, pronto, resolvi. Então tá. Por quê? Eu fiquei pensando, quando eu estava planejando o podcast junto com o Matheus, a gente da cardiologia, como o Matheus falou, a gente usa realmente muito contraste, tanto invasivamente, não invasivo. E eu fiquei pensando, o nefro, ele vai usar cintila, ultrassom, Doppler. Falei, já tá aí a grande diferença das especialidades, né? A gente usa muito, fica com medo, né? O pessoal da emergência usa bastante. O Igor já estava contando alguns outros casos anedóticos aí de volumes mínimos de contraste que chamam o nefrologista. Mas muitas vezes a gente realmente fica com medo em certos grupos de população. Então a gente vai debater tudo isso daqui. E acho que a primeira pergunta que a gente vai fazer, Igor, é o que seria a definição de lesão renal induzida por contraste? Essa é uma definição controversa, começou controversa, né? A definição original é um incremento de 0,5 miligrama por decilitro da creatinina ou piora de 25% do basal, o que é totalmente dissociado da classificação atual que a gente utiliza para injúria renal aguda, que é proposta, né, dos critérios do CADIGO, né? Então, 0,3 de creatinina em menos de 48 horas, ou aumento da creatinina 1,5 a vez em relação ao basal em menos de 7 dias. Então, muitos estudos utilizam essa definição mais corriqueira, mais tradicional de 0,5 e 25%. Isso é basicamente um dado histórico. A gente deveria mesmo utilizar a classificação do CADIGO para definir esse doente tem IRA, esse doente não tem IRA, né? E isso é verdade para várias etiologias de IRA e especialmente para o contraste também. Então, se cair em lesão de prova, tá lá 0,5, aumento de creatinina em 48 horas. Mas, na prática, o ideal seria a gente levar as... Porque 0,3 porque é o que vai ter impacto em desfecho clínico, né? Isso é o que é associado ao pior desfecho do seu paciente. Mortalidade, morbidade na internação, prolongamento de internação, complicação. Então, a gente não subiu 0,3, não subiu 0,5, subiu só 0,3. Esse 0,3 já precisa ser valorizado, investigado e seguido, né? E existe um racional fisiopatológico para a gente ter medo do contraste? Existe, em especial os contrastes mais antigos, né? A gente tem uma classificação de contraste contra a osmolaridade, principalmente, né? Então, a gente tinha contraste hiperosmolares, tinha mais de 800, 900 miliosmols por quilo, e tem os contrastes hiposmolares, que são os que foram descobertos em segundo lugar, que tem uma osmolaridade ali entre 400, 700, 800. Que é o dobro praticamente do sangue, né? Exatamente. 2 a 3 vezes. E isso é legal de falar, né? Que é o normal, né? Que é o que tem a osmolaridade de fato relacionada com o plasma. Às vezes você pensa, é hiposmolar em relação ao plasma. Não, hiposmolar em relação aos primeiros que foram descobertos lá, com osmolaridade mais alta, né? E com o contraste hiperosmolar, especialmente, havia realmente uma relação de maior risco
principalmente pelo aumento da osmolaridade, da viscosidade, insulto tubular direto por esse contraste e indução de vasoconstrição de arteríola aferente também. Então, guardava essa correlação do tipo de contraste antigo com o risco. Com os contrastes mais novos, mais utilizados atualmente, que são hiposmolares e isosmolares, esse risco ele é bastante atenuado, mas ainda realmente Uma dúvida, a existe. questão da ionicidade também é importante. Sei que é um pouco técnico, mas como a gente lida com cateterismo e injeção de contraste, a ionicidade também, quando virou contrastes não iônicos, né, também parece que teve uma redução. A evidência é menor, né, para a gente afirmar sobre esse risco, mas de fato é verdade, né? O contraste iônico causa mais perda da polaridade da membrana tubular e tem potencial de maior risco de lesão renal. Então, isso é em especial para hiposmolar até, né, que tem maior diferença de iônico não iônico do que para os demais. Então, os contrastes eles foram melhorando, né, ao longo do tempo, deixando um né? pouco mais seguro, né? Antigamente, Sim. quando começou a cinecoronariografia, utilizavam os contrastes hiperosmolares. Sim. E eles Iônicos hiperosmolares. Então, eram contrastes para a gente da cardiologia, o pessoal da tomografia havia muita complicação, a gente da cardio mais ainda. Então, era muito comum a arritmia, não porque está ocluindo o fluxo, nada, por causa da despolarização e tudo, era muito agressivo. A ionicidade além de ser iônico, a hiperosmolaridade que era 5, 10 vezes a do plasma. Aí a gente passou para o hipoosmolar, que como o Igor falou, ele tem o dobro a triplo da nossa osmolaridade sanguínea, mas já reduziu muito a lesão renal. E associado a isso, chegamos no isoosmolar, parece ser um pouco menos agressivo, né? A evidência comparando o hipo com o isosmolar é menor para definir assim, tem menos risco, vamos usar de fato o isosmolar. Mas ela existe em alguns trabalhos. Tem um contraste hiposmolar, que é o iohexol, que parece estar mais envolvido com risco. Perfeito. Esse sim, acho que é um que a gente pode pensar em limitar nas populações de alto risco, né? Eu acho que é bom esclarecer para o pessoal que às vezes confunde, né? Qual que tem menos osmolaridade, o hiposmolar ou o isosmolar? O hiper é o que tem mais, depois vem o hiposmolar e o iso ele tem uma osmolaridade igual ao do sangue, por isso que é isosmolar, mas ele tem menos osmolaridade que o hiposmolar. Exato. Então o contraste foi evoluindo ao longo do tempo, foi ficando mais benigno, mas parece que o medo do contraste vem de lá e até hoje a gente vê muitas condutas que podem assustar a gente, né, Igor? Aí eu tenho uma pergunta, né? Por exemplo, a gente está diante de um cenário em que a gente tem um paciente com síndrome aguda, às vezes com disfunção de função cardíaca, né? Um choque cardiogênico, desidratação, sepse, e a gente faz o exame contrastado. E como é que eu vou diferenciar? O culpado é o contraste, né? Óbvio, sempre, né? E fica isso na cabeça e na mente das pessoas, assim, né? Então, a maioria das IRAs é multifatorial, né? E o contraste está de gaiato ali na situação. Imagina um paciente com uma síndrome coronariana aguda, choque cardiogênico. Gente, aquele contraste que você fez, que inclusive vai ser, às vezes, modificador da história natural do doente, inclusive, abrir a artéria ali, não vai ser esse insulto a mais, né? Que foi o principal responsável pelaquela ira, né? Então, isso é importante da gente ponderar e levar em consideração quando a gente está abordando um paciente com ira. Lembrar que não é só um paciente que recebeu contraste e que fez disfunção renal. Tem um monte de outros fatores. E até tem uma diferença de nomenclatura na literatura, né, que é de nefropatia induzida por contraste, que é um termo que a gente tende a deixar de lado por desuso. É muito difícil identificar numa população complexa que faz um cateterismo, que faz um exame contrastado de tomografia, aquele único evento como fator de risco para a ira do doente, né? O paciente está fazendo o exame por algum motivo e que geralmente está associado, atrelado ao fator de risco para a ira, né? Então, o mais correto é chamar de ira associada ao contraste. Claro que o contraste pode contribuir para a disfunção renal, é evidente, porém, tem vários fatores que a gente, na história clínica e ao analisar o caso, tem que levar em consideração. E acho que um ponto muito importante que gera dúvida, né, e até pode contribuir para a discussão, quando a gente está diante, por exemplo, o paciente vai fazer algum exame, até o contrastado, né, às vezes a gente, até o contraste venoso,
quanto contraste arterial, a gente pede um tempo de jejum. Só que a gente sabe que em muitos serviços, o paciente entra em jejum 10 horas da noite. Só que ele vai fazer o exame, às vezes, de tarde. E aí ele fica lá quase mais de 12 horas em jejum. Isso E aí a quase não creatinina acontece. piora. Hipovolemia, né? Pré-renal. Muito mais provável que seja pela pré-renal. Ou então tá contribuindo, né? Você já tá desidratando, já tá um rim mais fraco, e aí você faz Exatamente. contraste. Então tem a impressão que toda essa nefrotoxicidade que a gente tinha esse medo, ela é muito valorizada pelos outros fatores que estão juntos, né, Igor? Você tem a mesma ideia, né? Concordo. Eu acho que a gente precisa analisar o contexto todo do doente, né? E o que me acontece muito na prática, você usou o exame da tomografia contrastada, é ver um exame apropriadamente indicado, né? Sendo indicado pelo médico que avaliou, e o exame não é realizado porque o protocolo daquele hospital é não permitir que o doente faça o exame antes da avaliação do nefrologista, ou porque a creatinina está alterada. E a gente vê de todos os níveis de absurdo por aí. Então, pensar bem, né? Aquele doente que tem risco, né? Menos de 30 de taxa de filtração glomerular, ou menos de 45 com vários fatores de risco, diabetes, idoso, insuficiência cardíaca. Essa tríade aí, doença renal crônica, diabetes, insuficiência cardíaca, é a tríade de maior morbidade e mortalidade, talvez, Para da todas medicina, as doenças, né? né? E Qualquer insulto de qualquer tipo vai ser Vai pior. ter mais câncer, O contraste também. vai ter mais tudo. Uma sepse nessa Mais paciente é pior, morte, o mais contraste também. desfecho. Então, para essa população, a gente tem que ficar atento. Mas, veja, tem alternativa para o seu exame contrastado, né? Porque é uma questão que a gente deve se perguntar. Aquela tomografia, quem nunca trabalhou em pronto-socorro de clínica e viu aquela tomografia de abdômen com contraste que não era habitualmente necessária, né? Então, tem que levar isso em consideração. Mas no exame que é bem indicado, procede, assume o risco, previne, que a gente pode conversar um pouco, e faz o que precisa ser feito, né? Porque senão o paciente é prejudicado, não faz, o paciente chega com suspeita de TEP, que era o que a gente estava conversando aqui antes de entrar ao vivo. Suspeita de TEP, e aí o médico do pronto-socorro solicita o exame, é negado o exame, porque a creatinina é 2, e aí o doente não faz o exame. Cara, isso vai completamente mudar, né, a história natural da doença daquele doente, potencialmente pode mudar, né? Sim. Então, a gente tem que evitar esses extremos também, eu Então, a acho. gente entrou já num ponto interessante que é dos fatores de risco, né, Igor? Você ressaltou muito bem. DRC é a principal delas, principalmente o clearance abaixo de 30. E o clearance abaixo de 45, principalmente se tiver outros fatores de risco, muito bem colocado aqui. Diabetes, idade e insuficiência cardíaca. Sim. Mas algum outro que a gente tem que ficar A atento? albuminúria é talvez um fator de risco que a gente não leva em consideração, mas que também guarda correlação com tudo, com o risco cardiovascular e com o risco de ira, com o risco de progressão da doença renal crônica. Então, o doente que já é albuminúrico, geralmente o diabetes é a principal causa de doença renal, com bastante albuminúria, assim. Esse é um fator de risco que também está associado com o risco de injúria, de insulto adicional pelo contraste. E aí, acho que a gente tem não sei se é polêmica, mas uma pergunta bem, bem interessante. Qual que é o real prognóstico do nefrotoxicidade por contraste nesses pacientes, se a gente não tomar as devidas precauções? Geralmente é uma ira leve, não oligúrica, transitória, né? Piora a creatinina 48, 72 horas, melhora ali entre 3 e 7 dias e vida que segue. Então, é um marcador do contraste e de toda aquela gravidade que o doente está naquele momento tão crucial fazendo o exame, mas costuma não ser grave. É que eu vejo mais assim, alguns comentários às vezes, que a lesão renal associada ao contraste seria mais um marcador de um paciente grávido do que realmente um insulto aí à função renal do paciente, que na grande maioria das vezes ela é benigna. E se ela não for, a gente pode pensar em outras causas para essa disfunção renal. O diagnóstico diferencial tem que estar sempre junto, a gente tem que pensar, e eu usei o exemplo do paciente coronário agudo com choque cardiogênico, né, gente? Você culpar o contraste por toda aquela ira é quase um sacrilégio, assim, né? É claro que ela está contribuindo, ela está lá nos fatores contribuidores daquela ira, mas a gente tem que pensar no paciente como um todo. O que aconteceu foi o jejum prolongado e até o contrário, né? Porque o paciente com IC descompensado, hipervolêmico,
E aí que vai fazer o exame contrastado, e aí a gente vai falar de prevenção daqui a pouco, mas o cara taca volume em cima daquela IC super descompensada, vai agravar ainda mais a descompensação, ou talvez o doente não está no melhor momento, né? Não é um exame com urgência, emergência, não está no melhor momento de fazer aquele exame também. Dá para esperar um pouquinho mais, equilibrar as condições clínicas para ele fazer na melhor situação. Eu achei interessante o ponto que o Matheus tocou, que realmente, quando, do ponto de vista prático até, Igor, eu queria saber se você, nefrologista, também enxerga dessa maneira. Muitas vezes a gente faz qualquer exame, que seja uma tomografia contrastada, aí o paciente está hospitalizado. Então, tem essa curva. Quando ele começa a piorar, não recupera 3 dias, 4 dias, aí a gente fala, existe o pensamento de isso não é só o contraste. E aí a gente vai mais atrás de outras coisas. Então, é engraçado, né? Quer dizer, quando recuperou, ou seja, dá a ideia que realmente o que o contraste, vamos dizer, induz ou está correlacionado, é mais brando, né? É realmente passageiro. Quando a gente faz qualquer procedimento ou exame e fica realmente persistente, o paciente fica oligúrico, pensa em hemodiálise, a gente fala, cara, não... Aí a gente começa a pensar, não foi só o contraste, mas isso, obviamente, a injúria associada ao contraste existe. Então, acho que até queria que você comentasse esse cenário, se realmente, cara, isso aqui, ó, tá ficando oligúrico, tá fechando o rim, será que é uma cardiorrenal? Será que ateroembolismo? Aí a gente começa a abrir o leque realmente, porque é difícil a gente ver uma lesão renal habitual, mesmo num DRC, o cara ficar oligúrico e tal, e a gente realmente culpar o contraste. Ou pelo menos não se preocupar com tudo isso. Eu concordo plenamente. Acho que o raciocínio é exatamente assim, né? Especialmente nas eras mais graves, né? Passou do Cadigo 2, aumentou mais do que 2 vezes a creatinina do que o tal basal, nossa, já está muito mais sério. Aí você precisa investigar adicionalmente esse doente, né? Aí você precisa pedir uma urina 1, aí você talvez precisa pensar em obstrução. A gente tem uma população idosa com prostatismo, faz pós-renal por obstrução vesical, né? Diabético, então, com a bexiga denervada, às vezes nem sente que ele está com bexigoma e a bexiga está aqui no umbigo. Então, imagem básica, ultrassom, urina 1, uma investigação básica dessa ira, acho que precisa ter. Né? Aí você lembrou lá da nefrologia EPM, fala, não peça interconsulta da nefro sem ultrassom, urina 1. Um recado embaixo do pedido de interconsulta, ultrassom, urina 1, tinha mais um, não tinha? Fundo de olho. Mas, e eu acho que esse pensamento, ateroembolismo é um bom pensamento, principalmente quando você está fazendo procedimento intra-arterial, né? Acho que tem que estar no diagnóstico diferencial. É claro que o que a gente lê no livro clássico, né, de fazer eosinofilia transitória, baixar complemento, nossa, dedo azul, puxa, isso daí tudo bem, é um caso bem florido e vai te chamar bastante atenção. Mas muitos casos é só a ira, que não recuperou e você vai flagrar, às vezes, só na histopatologia, biopsiou o rim, porque uma ira cuja etiologia não está muito clara, você indica biópsia. Então, acho que tem que estar dentro do diagnóstico diferencial, né? E o ateroembolismo ele não está relacionado a esses fatores de risco, né? Acontece com qualquer um. Então, às vezes, o paciente não é nem DRC e aí piora subitamente, vai para diálise. O contraste não faz isso, né? Exatamente. Eu já tive. O paciente foi para diálise, a gente não acreditava, não entendemos o que aconteceu. Ele fez algumas sessões de diálise, prolongou, obviamente, a internação, dialisou, depois recuperou. E ficou, mas a gente não chegou a biopsiar porque ele começou a melhorar rápido e a gente acabou não biopsiando e recuperou. Ficou presumidamente como ateroembolismo, mas já tive um caso assim marcante. E o prognóstico é incerto, tem paciente que não recupera a função renal. Então, para esses doentes com ira mais prolongada, né, tá mais de um mês em diálise, não está muito clara a causa, a biópsia pode ajudar a esclarecer. Às vezes você dá um diagnóstico histopatológico de ateroembolismo, muita já cicatriz renal, muita fibrose, atrofia, pelo menos te dá uma informação prognóstica do que aconteceu, né? Não tem um tratamento tão assertivo para evitar o que já aconteceu, né? Perfeito. Daí eu acho que a gente entra num ponto que eu tava querendo perguntar, Igor. É sessão de dúvidas hoje. Sessão de dúvidas. Sobre o paciente
Sobre o volume do contraste, né? A gente está falando aqui de fatores de risco. Sim. A gente colocou muito bem os fatores de risco do paciente, né? Que a gente comentou aqui. Agora, existem alguns casos que, vamos supor, que a gente está tentando deixar a mensagem que o contraste é mais benigno do que a grande maioria das pessoas acham, né? estão colocando, né? Então, assim, Sim. vamos desencanar um pouquinho. Mas Sim. esse grupo específico de população, principalmente quanto menor o clearance, pior vai ser. Vamos supor paciente com clearance de 10, 15, que não está programação de diálise ainda. E tem um procedimento complexo para fazer, ou teve um infarto, a gente vai ter que ter algumas medidas para amenizar esse risco, né? E o volume de contraste pode ajudar. Tem algum volume que é seguro? Não é muito assertivo na literatura, mas a gente sabe que tem uma correlação entre volume de contraste, né, dose e risco, né? Volume de contraste e risco de insulto renal. Menos do que 125 ml seria um mundo ideal, perfeito. Assim, eu sei que nem todo exame dá para fazer isso. Por exemplo, vai fazer um protocolo aorta, dissecou a aorta, suspeita de dissecção aórtica. Vai usar mais contraste do que isso, muitas vezes, faz parte, né? Então, talvez no CAT evitar ventriculografia, talvez vocês possam falar melhor do que eu nisso, né? Então, evitar o contraste desnecessário, obviamente, acho que faz sentido. O contraste não essencial, né? Em relação do volume de contraste, a gente tem muitos chefes falando coisas diferentes, a literatura também, né? Autores com normas diferentes. Você vê o volume máximo que um dos textos nossos de hemodinâmica coloca como 5 vezes o peso dividido pela creatinina. Colocaram esse volume, dá um volume muito alto, inclusive, né? De, sei lá, 200, às vezes 100. Falando da nossa atividade como hemodinamicista, né? Existe até a questão de você usar 2 a 3 vezes o clearance, né? clearance de creatinina. Então, existe trabalho até que avaliou isso. Então, por exemplo, o paciente tem clearance de 20, você tentar fazer um exame entre 40 e 60 ml de contraste. Para quem não está habituado, e isso é muito técnico, mas para quem não está habituado, dá para fazer uma coronariografia. Dá para fazer tranquilo. Vai até 40 ml, 50 ml, dá para fazer. Mas o grande lance, eu acho que na nossa especialidade, você nunca sabe se o CAT... Entendeu? Você não consegue garantir. Previsível. Você pode fazer, tem não, técnicas de você fazer até com 20 ml, se você caprichar muito naquele caso. Mas, no geral, acho que são as medidas clínicas que a gente vai comentar, né? E, do nosso ponto de vista, acho que é sempre legal. Liga na radiologia ou conversa com o radiologista, vê um protocolo, se o protocolo usa muito, pouco e tal. Mas eu acho que a grande questão é a indicação clínica, como o Igor falou. Eu acho que você não fazer um exame é essencial naquele momento, isso está errado. Acho que você fazer o exame que é essencial deve ser feito e a gente corre atrás das consequências, né? E, por fim, para a gente fechar essa parte, existe realmente diferença do contraste arterial para o contraste venoso? Porque assim, eu fico me perguntando, eu sei que tem essa teoria de que o contraste arterial ele é mais nefrotóxico. Mas, por exemplo, na cinecoronariografia, a gente faz direto na coronária, né? O contraste ele vai para o sistema venoso e depois para o rim. Então, será que tem diferença para tomografia? Para tomografia, tem até quem questione a existência dessa entidade na população que faz tomografia com contraste venoso, né? Tem coortes grandes, mais de 50 mil pacientes, que questionam. Claro que é uma população diversa de coorte, você vai ter uma parcela menor da população de alto risco, que tem doença renal crônica, com menos de 30 de clearance, etc. e tal. Mas, ainda assim, eu acho que faz sentido pensar... não no contraste em si, assim, arterial versus venoso, mas no procedimento em si, procedimento intraarterial versus venoso. Porque é difícil dissociar, né, causa e efeito sem dissociar do próprio procedimento. Como você falou, na punção arterial tem um risco de ateroembolismo. Né? O motivo do exame é diferente, né? Então, acho que é muito mais uma questão da técnica, da via e do motivo pelo qual você está fazendo aquele exame do que ser venoso ou ser arterial propriamente dito, né? Agora a gente pode ir para outra parte que vai gerar muita polêmica, né, Igor? É a respeito de, beleza, identifiquei esses pacientes de risco, né? Como que eu posso reduzir esse risco?
Nossa, daí tem N coisas na literatura. Aí eu vou né? trazer assim, o que a gente Bora. sabe de básico pra gente poder aprofundar. Primeiro, que a hidratação é o grande pilar. E aí a gente tem aquele Euvolemia, acho que esse é manter um a ponto. euvolemia. Manter a euvolemia. Então, obviamente, a gente falando muito de cardiopata e um paciente pré-dialítico, às vezes, já tem um pouco um débito urinário menor, a gente encharcar ele também não é legal. Mas Exatamente. então, buscar euvolemia, normalmente a gente pensa em hidratação, né? E aí tem aquele protocolo de 1 ml quilo-hora, 12 horas antes, se o paciente for DRC ou tiver IC, 0,5 ml quilo-hora, 12 horas antes, certo? Isso é E bem- já vieram várias medicações que estão caindo por terra, que a gente pode entrar em algumas delas em breve. Mas com relação à hidratação, Igor, realmente eu vou indicar para todos os DRCs, tem algum grupo que eu tenho que realmente fazer? Eu acho que um passo importante é ver volemia, né? Que doente que você está hidratando, né? Acho que aquele paciente com menos de 30 de clearance que tem risco de ficar hipovolêmico, principalmente jejum prolongado, ou cuja volemia não é apropriada, eu acho que esse merece hidratar sim, né? Aí tem vários protocolos. Tem um protocolo, inclusive, de fazer 3 ml quilo uma hora antes e fazer 1 ml quilo hora só 6 horas depois. Se você considerar o volume total que você está dando aqui, você está dando 3 ml com 6, né, 1 ml quilo hora. 6 horas, 9 ml quilo aqui para esse paciente. Diferente do outro protocolo que você vai fazer 1 ml quilo hora 12 horas antes, 12 ml quilo aqui, 12 ml quilo hora quilo, ml por quilo aqui. Então, 24, 9 versus 24. Então, como não tem uma comparação muito nítida na literatura com todos esses protocolos, eu acho que tem que ter um pouco de bom senso clínico. Aquele doente que está francamente hipervolêmico, pelo amor de Deus, não hidrata, senão eu vou ter que dialisar esse Aí doente você perfil por B, hipervolemia furo. refratária, entendeu? Então, não hidrate para prevenir e leve o cara para Eu acho que essa é uma diálise. mensagem muito boa, viu, Igor? Principalmente para quem escuta a gente, que são muitos residentes de cardiologia, cardiologistas jovens, né, que a gente comenta informação. Muitas vezes a gente tá tratando esse paciente, né, com furo. E às vezes a gente vê, o paciente tá ainda em uso de furo, mantendo ali o balanço zerado, que acabou de ficar euvolêmico, e aí tira furo e mete o... E hidrata ainda. Vai logo descompensar nessa- completamente, né? Aí você anda para trás, acho que se o paciente já está melhor clinicamente, der para pausar a furosemida ali algumas horas, procedimento, tá ótimo, né? Se ainda está hipervolêmico, aí vale a pena lembrar do momento, do timing daquele exame. É um procedimento urgente, emergente, não tem jeito, tem que fazer naquele momento, vai fazer do jeito que está clinicamente, paciência, né? Mas se der para aguardar, deixar mais compensadinho, espera um pouco mais, melhor. Esse é um bom exemplo para síndrome coronariana, né? Quando chega, por exemplo, o paciente com infarto sem supra e lesão renal aguda. A gente não sabe se é por jejum, se é por cardiorrenal, por descompensação, mas no geral a gente avalia o contexto clínico. Tá sem dor, se o nível de troponina já tá em queda, tá Dá muito pra alto guardar ou um não. pouquinho. Se dá para guardar, a gente hidratar um pouquinho e melhorar a função renal. Se não der, se for um infarto sem supra, que o paciente tá com dor refratária, troponinas manda lá em ver. cima, hidrata o que der e vai, às vezes até esses protocolos mais acelerados, né? E vai para Procate. E uma questão que eu acho interessante colocar rapidamente, questão prática, existe, eu já fiz bastante isso, tem pacientes que, assim, ainda mais num serviço que você não tem um paciente assim fácil, né? Um serviço público ou qualquer convênio que você não é seu paciente, é do serviço, vamos dizer assim. Alguns pacientes, por exemplo, clínicas menor que 30, 20, que a gente, assim, eu falo, cara, esse paciente deve fazer o exame internado, entendeu? Acho que essa prudência, entendeu? Mas vai passar tal. Mas é um paciente, como a gente falou, já tem muitos fatores de risco. Às vezes é um exame que vai usar mais contraste. Se for um exame invasivo, pior ainda, né? Uma arteriografia e não um contraste como tomografia. Então, eu acho que queria um comentário do Igor sobre isso. Nesse sentido, eu acho que até 40 de clearance, 30, quer dizer, a gente orienta, tal, pode fazer um controle 48 horas. Agora, um paciente próximo, né, um DRC 4, 5, que vai evoluir em algum momento para diálise e a gente está agredindo dando esse rim, tapinha, né? eu acho que é temerário. Aí cada né, institucionalmente tem protocolos e tudo. Normalmente o médico é contactado,
Mas queria que você comentasse um pouquinho Eu do concordo. ambulatorial. Eu concordo. Acho que um doente com uma doença renal crônica estágio 4, por exemplo, que é a definição menos de 30 de Aham. clearance, 4, 5, né? É. E principalmente é difícil você ver um renal crônico estágio 4 que vai fazer um exame intraarterial, por exemplo, que não tem outros fatores de risco adicionais só a doença renal crônica, né? O cara já é cardiopata, é idoso, é diabético, descontrolado, etc. Eu acho que nesse cenário de múltiplos fatores de risco, principalmente, é mais prudente que esse doente seja internado. Até a avaliação volêmica é complexa nesse doente, né? O quanto que Sim. você hidrata, não hidrata, reavalia pós-hidratação, né? Eu brinco até com os meus residentes de nefro, assim, soro fisiológico, fluido, é uma droga que você está dando para o teu doente. Aquela droga precisa ser, assim como tudo que você prescreve, Avaliado. ser reavaliada. Eu hidratei e vou ver no dia seguinte. Poxa, esse cara vai degringolar. Essa população de risco precisa ser vista mais atentamente. frequente. E eu acho que faz muito sentido o que você falou. Assim, acho que o melhor ambiente talvez seja o intra-hospitalar. E até para você ganhar tempo, né? Porque imagina, você faz o exame, o cara vai de alta, aí você pede para ele colher a creatinina daqui a 48, 72 horas. Ele não colhe. Ele não consegue, né? No ambiente SUS, muitas vezes, né? E aí você vai perder esse evento. Claro que a maioria das IRAs associadas ao contraste é leve, transitória, etc. Mas tem a população de mais risco, tem risco maior de ter IRA mais grave também. Acho que esse é um recado importante, Igor, porque assim, a gente está colocando essa população específica de maior risco que a gente está hidratando antes e depois. E a gente vê muita solicitação de cateterismo de creatinina na manhã seguinte, né? E a gente sabe que a gente vai realmente avaliar o impacto apenas 48, 72 horas depois, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado para não usar essa creatinina no dia Liberar a seguinte. creatinina do dia seguinte de e tá normal, vai embora, né? Principalmente nesses pacientes muito críticos, aí, DRC estágio 4 e 5, então atenção, né? Aí eu queria fazer uma outra pergunta, assim, nesses pacientes, né? Que vão, por exemplo, um exame eletivo, seja uma tomografia, que vai com muito contraste, ou um cateterismo cardíaco. Na verdade, vamos mais para o cateterismo, que é mais doloso, né? Provavelmente. A gente precisa hidratar antes. Esse paciente, eu preciso internar um dia antes, deixar esse protocolo de 12, ou se eu chegar a hidratar 6 horas antes, com ml quilo, e depois... Acho que até se você fizer 3 ml quilo uma hora antes, para mim já está suficiente. Não precisa atrasar muito seu exame, claro. Vai ficar 1 hora ali, mas você faz seu exame, fica hidratando depois. Acho que é ok. A não ser que aí quem te encaminhou o doente tem que te dar um feedback da condição clínica do doente. Porque às vezes você chega lá, o cara está descompensado, dispineico, etc. Então, aí mudou. Aí talvez você possa retardar também o seu exame, né? E acho que tem isso para levar em consideração. E você não vai perguntar, que todo mundo está esperando. A gente vai perguntar. Acetilcisteína, que ficou por muito tempo. Eu acho que acho que dependendo do tempo de formação, tem gente que fez muito, a gente já pegou uma fase que não fez. A próxima geração que tá vindo aí, acho que assim, nem lê sobre isso mais, né? Acho que é uma coisa que já tá enterrado aí nesse cisteína, né? Esquece, mas queria limpa bem caneta, é bom. e tratar a intoxicação por paracetamol, beleza. Guarda para isso, o resto para contraste. E solução bicarbonatada, mesma coisa. Tem o trial que comparou e não viu o benefício de uma para outra, né, de fato, né, e realmente compor uma solução bicarbonatada dá trabalho, né, eu que faço isso com uma certa frequência, não fora do contexto do contraste, né, você prescrever dilui em glicosado ou dilui em água destilada, aí a diluição vem errado, porque é feito por um terceiro, e aí tem erro, contamina, né? Um risco de potencial de contaminação é bem mais caro. Então, o cristalóide é o mais prático, mais simples, mais barato e vai mais fácil, né? Tem um paciente assim com disfunção renal, que esteja acidótico, que você vai usar o bicarbonato com outro intuito, não só de hidratar, mas para corrigir, por exemplo, uma acidose metabólica. Então, nesse subgrupo específico, talvez valha a pena. E eu acho que isso é uma coisa importante, assim, paciente de alto risco, ou paciente que fez uma IRA Cadigo 2 pós o seu contraste, chama o nefro mais precoce. Não chama o nefro só para dialisar, não, gente. Chama mais precoce, a gente pode ajudar no diferencial ali. Não vou atrapalhar a dose de furosemida, pode ficar tranquilo.
Ótimo. Eu acho que a mensagem, assim, tá muito clara aqui, né? A gente monitorizar o paciente que precisa de perto, não ficar com medo para essas populações que não precisam. Então, clearance acima de 45, entre 45 e 60 a gente costuma hidratar, mas sem aquele zelo. Ah, já tá na hora de ir embora, não terminou a hidratação, não tem problema. Tudo bem. Estimula a hidratação oral, porque a gente não tem esse medo de realmente ter alguma transitoriedade importante da função renal. E hidratar, esses precisam, né? O básico bem feito, né? Não precisa inventar moda. E aí eu acho que a gente entra num ponto legal do manejo do paciente, que são as drogas que mexem com a parte renal, né? Antihipertensivos, IE, Cabra, que na maioria das vezes devem ser mantidos. Então, protegem aquela questão também de você tirar, pôr, adesão, tudo isso. Então, criança maior que 60, nem pense, né? Acho que queria a opinião do esquece, toca, e pensa que ele vai proteger até, vamos dizer, continuamente esse rim. E quando é abaixo de 45, tudo talvez discutir, ou aí a gente pensa em suspender pelo menos 48 horas. Como que você orienta? Eu concordo, é um dado controverso da literatura, né? Tem trabalho que mostra que isso exacerba risco manter a medicação, tem trabalho que mostra que não mudou, e eu acho que essa ponderação sobre a aderência é importante. Você suspende, o doente não sabe que tem que voltar depois, aí fica sem uma droga redutora de mortalidade, como é essa classe de drogas, por muito tempo, né? Então, pesar risco e benefício. Agora, Cadigo 1, se for cardiorrenal, ok, mantém. Cadigo 2 em diante, aí eu chamo o nefrologista, mas eu acho que nesse caso já pondera bastante suspender. Então, deflagrou o insulto, ok. Preventivamente, eu já acho mais controverso a suspensão. Acho que faz sentido, sim, suspender na população de mais risco, né? Aquele doente renal crônico com 20 de clearance, está batendo na trave da diálise, idoso, cardiopata, etc. Esse talvez valesse a pena suspender 48 horas, aí orienta ele, vai ficar tudo bem, a gente vai voltar daqui a pouco, seu remédio, etc. Essa é uma mensagem interessante, né? Então, a gente pode tomar cautela com essas medicações nesse cenário muito crítico, né? Esse paciente com clearance muito reduzido, tá quase na diálise, e o contraste vai ser um insulto, a gente pode tirar o IE cobrar e depois retorna, né? Não tendo nada. E se fizer a transitoriedade e o paciente precisa de IE cobrar, só de suspender se realmente for um Cadigo 2, create muito alto, hiperpotassemia, né? Também não precisa ter, igual a gente já comentou em outros episódios, né? Não precisa ter tanto receio assim de ficar tirando toda hora. IE cobrar, senão atrapalha tudo, né? Atrapalha o coração, atrapalha o rim. E para não dizer que a gente nem comentou, depois vai ter amigo nosso falando, pô, vocês nem comentaram. Tem outras drogas que foram estudadas nesse cenário, né? Então, assim, até estatina, o pessoal acabou... eu já li estudo falando que protegeu e tal, de lesão induzida por contrário. Eu não entendi muito bem o mecanismo exato da ação, mas queria... Talvez o Igor comentasse alguma coisa, evidência fraca, forte ou controversa, tanto de estatina quanto... estatina, estava contra a cabeça. Glifosina. E os grandes inibidores de SGLT2 que, assim, né, nos últimos 5 anos aí, explodiu nossa indicação, então... Põe que na a gente água, sempre fala, exato, pôr na caixa d'água para quem é ígido, quem é doente, enfim, parece ser milagroso para cardiopatas, para nefropatas, para diabéticos. Então, já tem alguns estudos, eu nunca vi nada assim muito positivo no inibidor de SGLT2. Mas é interessante porque tanto nós, cardiologistas, quanto vocês, nefros, usam muito a estatina, por posição de alto risco cardiovascular, e o inibidor de SGLT2 por todas essas indicações. O que você pode dizer para a gente? A evidência é baixa de benefício ou de malefício. Na verdade, não existe um dado muito assertivo da literatura, use, né? Mas eu acho que é uma população geralmente de risco e que já até está usando, né, aquela classe de drogas, né? O diabético de alto risco, cardiovascular, cardiopata, renal crônico. Então, é até difícil dissociar, mais uma vez, né, sem querer cair na mesmice, quando a gente fala do insulto pelo contraste. Será que foi a estatina que protegeu mesmo daquele insulto, daquela
potencial nefrotóxico, acho que é difícil afirmar. Então, quem já está usando, quem tem indicação de uso e não está usando, você introduzir, acho que faz sentido. Não acho que isso vai ter, sinceramente, um impacto muito positivo, né? Sobre droga mais esdrúxula, assim, né, de uso para prevenção, Aí sim, tem, aí veio. tem um... Clinicagem. Aí começou. Tem um trial chamado Nitrate Sim Trial, que eles estudaram o nitrato, dar nitrato de potássio para a população com que ia fazer cateterismo por síndrome coronariana aguda. O grupo placebo era cloreto de potássio, talvez para ter um sal de potássio ali comparando. E o mecanismo fisiopatológico que eles queriam é restaurar nível de óxido nítrico e diminuir disfunção endotelial, etc. e tal. A questão mais vasomotora ali das arteriolas. Preciso mandar um abraço para um colega do Nefropapers, o Diego Enes, que sempre faz uma brincadeira, né, com esse trial e fala assim, não, manda o doente comer beterraba, porque 300 gramas de beterraba tem a quantidade de nitrato que usaram no trial. Então, hidrata oral com beterraba, né, o cara. Pronto, resolve. Eu vi esse vídeo dele. O Diego era nosso R4 quando a gente era R1. Gosto muito dele. R4 da Nefro. E tem essa discussão. Um ensaio único, né? Acho que a gente precisa de dado recorrente, mais robusto, né? E a cardiologia é ótimo para isso, porque tem N de população para estudar, eu acho. Até os inibidores de SGLT2, acho que precisam ser melhores estudados nessa situação para a gente ver, tem benefício, não tem? Dá para manter, não dá? Né? Acho que então pode ser que no futuro a gente tenha alguma coisa a mais, mas hoje é volemia, né? Manter o paciente hidratado, hidratar o paciente de risco. E eu quero deixar um alerta, muito cuidado para os jejuns, né? Que a gente está falando de hidratar. Às vezes a gente está hidratando, mas o paciente ficou 12 horas de jejum, ou até mais, igual a gente comentou. Muita atenção para isso. A gente recebe esse tipo de paciente, A maioria dos hospitais estão, principalmente os hospitais privados, SUS também, estão tendo protocolos de redução de jejum bem importante, né? Então, mesmo cirurgias grandes, existe ali no café da manhã, eles dão, às vezes, um shake proteico, uma hidratação. Então, eu acho que isso já tem uma preocupação importante. E se não tem, é legal você questionar ou querer liberar. Lógico, eu sei que é muito complicado e contra o fluxo do hospital. Mas você, às vezes, e uma coisa enraizada gerente já, médico de uma unidade. Eu acho que é legal levantar isso, né? Para sempre eu fui fazer uma ressonância com o gadolínio, aí eles mandaram fazer 6 horas de jejum. Você ficou maluco. Eu tentei, eu juro, eu li, eu perguntei pros amigos, não tem nenhum sentido fazer esse jejum. Eu falei, eu vou fazer jejum nenhum. Enfim, não façam isso em casa, tá? Sigam as recomendações. Para contraste, lembrei de uma situação interessante aqui, que é a população em diálise, que faz um exame contrastado, né? Ou tomografia ou o próprio CAT, né? Aí fica aquela questão, a ligação que eu recebo, assim, juro, uma vez por semana. Vou dialisa após o contraste e tal. Voltando historicamente, assim, acho que para os contrastes hiperosmolares, talvez, com muitas interrogações, fizesse sentido. Por quê? Porque você está dando uma substância hiperosmolar. Vai puxar água para dentro do intravascular do doente. Então, às vezes, aqueles 200 ml de contraste, mas que você fez, tem 1.200 de osmolaridade, de fato, pode deixar o doente hipervolêmico. Para essa situação muito específica, o doente que, após um exame qualquer, ficou hipervolêmico, acho que a diálise faz sentido. Eu estou dialisando contraste? Não, gente, eu estou só tirando a hipervolemia do doente. Dialisar contraste não diminui nem insulto, né? Não vai preservar a função renal residual, por exemplo, do meu doente em diálise, e não tem cabimento de alterar a dinâmica da diálise do paciente só por conta desse ponto específico. Isso realmente é muito frequente, né? Não é infrequente, a gente vê esse tipo de conduta, inclusive alinhada com muitos nefrologistas por aí, né? Faz a tomografia aí da dissecção de aorta e a gente já dialisa depois, marca a diálise depois. Eu acho que é o que falamos, eu acho que a questão é indicação. Ver o paciente indicar, não só a de rotina ou aí briga, ficar nervoso porque não vai dialisar. Eu acho que tudo bem, tem a máquina, está disponível, era o dia dele, ótimo, vamos dialisar. Ou tem indicação, está hipervolêmico, enfim, acho que é essa a mensagem final. E o que eu achei interessante, assim, né, só para a gente, mensagens finais, né, eu acho que uma questão que o Igor pontuou, então, o 0,3 de creatina, né, ao mesmo tempo que a gente fala,
algo mais tá correlacionado a diversos fatores, não é algo tão mórbido e tal. A gente tem que valorizar o 0,3, que é a definição do CADIGO, né? Não só quando aumenta mais do que 0,5. Então, a gente valorizar a lesão renal associada ao contraste. E você falando associado ao contraste, que às vezes a nomenclatura a gente não valoriza, né? Mas simplesmente você falar associado ao contraste já te induz a entender melhor o contexto do paciente como um todo. Então a gente já pode deixar no título do episódio, né? Exatamente. Lesão renal associada ao contraste. Vamos Exatamente. participar dessa mudança, né? Que a gente escuta muito induzida pelo contraste e pode ajudar nesse Acho que até viés no nosso cognitivo. raciocínio clínico, né? E tudo isso. Eu queria agradecer demais o Igor. Se você tem alguma mensagem final, a gente sempre pede dialise, não dialise, ou qualquer mensagem. Não hidratem só se tiver hipovolêmico. Pode mandar uma mensagem final e a gente agradece demais. Agradecer a participação aqui, foi um prazer, né? Sigam lá o Nefropapers, é bacana a página, tem muita nefrologia, tem muita correlação com cardiologia, né? São áreas irmãs, inclusive, a nefrologia surge da cardiologia historicamente. E dizer que, por mais que a gente queira ter um protocolo na cabeça sempre, né? Assim, esse doente eu vou hidratar. Calma, tem que ter bom senso clínico e precisa avaliar o doente. O que aquele doente precisa para aquela situação específica. Eu preciso desse exame mesmo nesse momento, dá para aguardar mais? Ou não, tem que fazer agora. Isso vai mudar o desfecho do paciente. A gente assume esse risco e segue em frente à vida. Acho que é isso, os pontos principais assim que eu elencaria. Perfeito, acho que a gente conseguiu falar basicamente tudo, né? Deixando os recados principais da volemia, dos pacientes de risco e para não ficar muito preocupado no paciente que realmente precisa do exame contrastado. Então, muito obrigado para você que está até aqui. Lembre de seguir a gente, dar sua avaliação aqui no Spotify, isso é muito importante para a gente. Seguir o Nefropapers também, avaliar o podcast deles também é muito legal. Muito bacana. E até a próxima.